nossa companhia. Alegria maior ainda agora em receber ela lá do Rio Grande do Sul, Jussara Galto. Bom dia, tudo bem, Jussara? Bom dia, Dilson. Tudo bem em termos, porque a gente tendo saúde, tá, em princípio já está tudo bem. Mas realmente, algumas coisas boas aconteceram ontem e eu não posso deixar de transmitir essas notícias positivas e maravilhosas para todo o Brasil. A maioria das pessoas, ou quem sabe parte das pessoas, já descobriram isso, já viram na internet. Mas como a maioria é também muito desligada e não se interessa por esses temas que são cruciais para o nosso país, sempre, principalmente nesse momento que estamos vivendo, eu quero dizer, Adilson, que eu estou muito feliz com a aprovação na CCJ do Senado, a Comissão de Justiça do Senado, foi dado o segundo passo para que nós tenhamos no futuro, nas eleições de 2026, o voto impresso. Então, eu digo o segundo passo porque o primeiro foi fazer com que essa ideia de alteração da lei, esse PL, acho que foi PL, integrasse o sistema. Conseguimos, demorou, mas conseguimos. Está na comissão, estava até ontem na Comissão de Justiça do Senado. E nós, lembram, eu já falei várias vezes no passado, marcava uma data, e na véspera eu dizia para vocês, pressione o seu senador, pressione, pressione. E isso eu fiz várias vezes. E talvez vocês também tenham feito isso muitas vezes, pressionando o seu senador. Aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em qualquer parte do Brasil. Principalmente a parte metade de cima, que a maioria do Senado, com algumas honrosas exceções, a maioria é comprada. A maioria é corrupta. Eu digo isso com muita dor. Eu não digo isso para xingar ninguém, para ofender ninguém geograficamente falando ou geopoliticamente falando. Eu digo isso com tristeza. Mas, enfim, passou, teve os votos necessários e agora terá que ir a plenário. Indo a plenário, aí sim, a gente massivamente terá que pressioná-los, pedir, implorar, exigir. Nós estamos em ano pré-eleitoral e grande parte do Senado concorre agora, em 2026, para a reeleição. Então, é o momento certo da gente pressionar. Quando eles estão muito longe da eleição, eles fazem corpo mole, depois vem com demagogia, no ano eleitoral ou no pré-eleitoral. Isso a gente já está acostumado. Mas como nós estamos, felizmente, em ano pré-eleitoral, agora é o momento. E por aí adiante. Vamos torcer e vamos trabalhar. Não adianta só, ai, Jussara, o que eu faço? Estou rezando. Tá bom, reza, mas pressiona o teu senador, o teu deputado. Porque não, as coisas não cairão do céu por acaso, ou só porque você tem um olho bonito, cara bonita e também é inteligente. Não é só por isso. Nós temos que buscar essas vitórias. Nós ficamos dezenas, 40 anos, sem dar a menor bola para tudo isso, e desaguamos nesse sumidouro, nesse pântano imundo, nesse charco fedorento, que o Brasil está nesse momento. E eu, apesar da alegria por essa notícia, eu não posso deixar de dizer que nós estamos ainda correndo sérios riscos. Mas eu falarei daqui a minutinhos. Então, essa vitória foi muito importante, está sendo muito importante e poderá, né, com o voto dos demais, quando for a plenário, poderá nos dar o direito de termos um voto auditável ou contável, em voto impresso. Bem, a outra vitória aconteceu por conta que conseguiram instituir, criar a comissão, é uma comissão mista, a CPMI, que irá, como é que se diz, examinar e buscar os responsáveis, os culpados, pelo maior escândalo financeiro deste país, que foi o cometido contra os aposentados, contra aqueles que já estão em final de vida, já estão mais carentes, mais necessitados de remédios, enfim, e com direito a viver
com a dignidade mínima possível, porque o salário não dá para quase nada. Mas vem uma ajuda daqui, outra dali, ou muitos fazem bicos, têm outros empregos, mesmo já com idade avançada, para poder manter a sua subsistência. Pois bem, fomos roubados. E agora? Nada, porque simplesmente talvez o maior de todos os ladrões, os corruptos, os safados, é irmão do desgovernante, cachaceiro, ladrão, ex-presidiário Lula Cachaça da Silva. Então, por conta disso, isso aqui vai passar batido. Nós vamos devolver o dinheiro. Nós quem, cara pálida? Nós, povo, vamos devolver o dinheiro para nós que fomos roubados. Quer dizer, nós não roubamos, mas agora vamos devolver o dinheiro que vocês roubaram de nós. É isso? Até agora ninguém entendeu direito. Se isso é uma metáfora, se isso é uma sem-vergonhice, isso é um deboche do desgovernante maior do país. Quer dizer, um dos, né? Porque, na verdade, tem o cabeça de ovo e, na verdade, tem a mulher do cachaceiro. E eles mandam no Brasil. Cada um no seu quadrado e lutando sempre para destruir cada vez mais. Nós, que eu digo, país, povo, pátria. Pois bem, nós conseguimos... Aí nós temos guerreiros. São poucos, infelizmente, no Congresso, são poucos. Nós tínhamos que ter, já que nós tivemos a maioria para o voto presidencial e só nos roubaram, então nós temos esse reflexo também no Senado. Só que não, por quê? A maioria deles se vendeu no Senado e na Câmara Federal. Porque passam 4 anos e você nunca ouve falar num senador A, B, C, ou num deputado A, B, C. Eles passam, assim, em brancas nuvens. Eles passam in albis, como se diz em latim, quer dizer, em branco. Mas estão ganhando. Todo mês eles recebem o seu salário poupudo e para dividir com muitas pessoas que trabalham com eles e para poder viajar de graça e para poder viajar para o mundo inteiro, o que é mais sinistro ainda. E estão lá, marcando presença. De vez em quando vão, alguns. Eu, quando era vereadora, tinha vereadora que só ia na Câmara no dia de receber, no dia do pagamento, porque, creio ou não, naquela época a gente recebia cash. Depois é que entramos no sistema bancário. Isso é bem antigo. Mas eu sou antiga. Eu vivi outros tempos. E, por que não dizer, tempos até melhores que este, que poderiam ser maravilhosos, com toda a comunidade, com todas as benfeitorias, com toda a tecnologia, com tudo de bom que nós temos hoje. Nós tínhamos que ser mais felizes, mas não somos. Por que nós não somos? Por quê? Porque uma cúpula, uma minoria em relação aos 200 e tantos milhões de brasileiros, essa cúpula só se beneficia. E eles têm milhões, bilhões de dinheiro nas suas contas. Eles podem chegar e comprar à vista uma casa, um apartamento de 22 milhões em Miami, nos Estados Unidos. Mas como a lei do retorno está sempre implacável, esse cidadão, que nem cidadão ele é, ou se for um cidadão de 5ª categoria, que se chama Barroso, ou perdeu mané, eleição não se ganha, se toma, agora ele não pode mais nem olhar de perto, fisicamente, o seu apartamento, o seu edifício, onde ele tem um apartamento de 22 milhões, que ele tirou não sei de onde, de uma cartola misteriosa qualquer, porque do salário dele é que não foi. O salário do ministro do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, não chega a tanto. Porque não é só essa casa de 22 milhões. Tem outras benesses, tem outros, né, puxadinhos e puxadões. Enfim, não é isso que a gente quer discutir agora, é só para lembrar vocês que vocês permitiram que isso acontecesse. Vocês permitiram. Por quê? Porque não deram importância ao fato de votar. Porque acharam que, como política não era uma coisa importante, vocês podiam se abster dela. Vocês podiam deixar isso por sem vergonhas. E quando o bem recua, o mal avança. E foi isso que aconteceu no nosso país. Não foi assim, de repente nós acordamos no buraco, no limbo ou no pântano. Não foi assim. Nós
viemos, aí no caso viemos, afundando mês após mês, ano após ano, década após década. E agora nós chegamos, assim, no horror dos horrores, e que ainda não é um fim. Nós estamos no princípio do fim. E o princípio do fim já é um pavor. Então, vamos curtir só um pouquinho mais essa questão da CPMI, da CPI mista, quer dizer, Congresso, todo o Congresso, senadores e deputados. Vamos curtir um pouquinho mais. Porque, na verdade, eles estão decididos a provar quem é quem roubou, para quem foi o dinheiro. Como agora a gente está descobrindo o dinheiro que a esquerda e que o globalismo mandou para o Brasil, a gente já sabe hoje quem ganhou o quê. É só uma questão de tempo para que sejam punidos por isso. Mas eles já sabem que nós sabemos o que eles fizeram no verão passado. Eles sabem. E com certeza isso tira o sono deles. Então estão tomando medidas desesperadoras. Vamos torcer, vamos acompanhar, porque o senador, aquele saltitante, aquela gazela saltitante, que eu não gosto de dizer o nome dele, ele já foi para a tribuna, já foi para a imprensa, dizer que o erro foi dele, que ele dormiu, cochilou, sei lá, ele não considerou, né, ou desconsiderou o pessoal da direita, o pessoal conservador, o pessoal que é patriota, os deputados e senadores que são dessa índole, que são dessa estirpe, que estão lá para nos defender através da procuração que nós demos a eles pelo voto. Então, eles bobearam. Eles cochilaram. E o que aconteceu? A presidência dessa CPMI, é nossa, é da direita, é de um senador da direita, do PL. E a relatoria, que é talvez o cargo mais importante, também é nosso. Mas ele já está dizendo que aí não se preocupem, porque eles têm maioria quantitativamente. Perderam, né? Perderam porque relaxaram, porque não deram bola. Sei lá o que estavam fazendo na hora. Graças a Deus. Isso aí é interferência divina, com certeza. Eles perderam, tanto a presidência quanto a relatoria. E agora, mas eles têm maioria, numericamente. Maior parte de senadores e maior parte de deputados são da esquerda. E eles pretendem fazer o carnaval, o inferno, o circo de horrores, que foi aquela CPMI da Covid. E eles, nada mais, nada menos, estavam planejando colocar nas mãos daquele senador Aziz, que é uma praga, que é um desserviço a qualquer comunidade, num prédio. Se ele fosse síndico, ele seria um mau prestador de serviço, um mau síndico. E ele presidiu a comissão da Covid. E você sabe, fizeram médicas renomadas, cientistas, pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento de causa, fizeram elas saírem de lá várias, humilhadas, chorando, derrotadas. Até porque não dizer, eles fizeram com que a Covid, ou Covid, sei lá a porcaria que é apenas uma gripezinha, como mais do que provado, né? Como disse o Bolsonaro desde o começo, mesmo assim ele providenciou as vacinas, e mesmo providenciando as vacinas, foi um dos primeiros países do mundo que vacinou seu povo. Ele não se vacinou, porque ele não acreditava na vacina, como eu nunca acreditei, eu também nunca me vacinei. Por quê? Nós estávamos convencidos de que não podia ser normal, real, do lugar da onde veio a doença, quase que no mesmo tempo tivesse surgido também o vírus. O vírus não, a vacina para combater esse vírus. Não entra. É só parar um pouquinho para pensar. E foi tudo muito rápido. Vacinas que nós temos aí, que são altamente valorizadas, porque pelos resultados obtidos, através do seu uso, tanto para criança como para adultos, elas levaram anos de pesquisa. Muito refinamento. Agora, a vacina, essa que empurraram goela abaixo do mundo, ocasionando mortes
que não precisavam ter acontecido, não fosse o uso dessa vacina, e continuam ainda e continuarão, segundo palavras de abalizados cientistas, médicos, inclusive um ganhador de um prêmio Nobel de Medicina, há 4, 5 anos atrás, ele já dizia o mesmo que eu estou dizendo, o mesmo que o Bolsonaro disse, ainda que tenha sido com outras palavras, mais brilhantismo, e etc. Mas a verdade, a essência, sempre foi a mesma. Foi uma palhaçada, um banditismo para acabar, primeiro, com os velhos do mundo. Tanto que já veio de lá com o nome do vírus que matava os velhos. E foi assim por algum tempo. Depois começou a atingir a todos, e aí entra o psicológico, aí entram as comorbidades, e muita gente foi para o saco por causa disso. E quantas pessoas não foram veladas? Milhares, milhões no mundo inteiro. Quanto velório que não aconteceu, quanta despedida que deixou de se fazer, enfim. Não vamos, também não adianta, já passou, né? Superamos, sobrevivemos, mas eles não desistem. Eles querem acabar conosco. Então, aí, dito o que eu tinha que dizer de positivo sobre o que aconteceu ontem no Congresso, eu quero continuar alertando vocês. Antes, eu fazia um tipo de alerta que redundou nos alertas de hoje e que estão vinculados aos alertas do passado. Fui repetitiva porque quis, por fino porque quilo, as repetições da palavra alerta, porque para muita gente não adiantou. E quando eu digo isso para vocês aqui, é porque eu estou na rua, estou no mundo, eu converso com as pessoas. E me perguntam todo dia, não tem quem não me pergunte coisas assim do tipo, e agora, Jussara? Que horror, não é? Aí cita uma coisa lá, meio fora do contexto, eu digo, meu Deus do céu, tu não sabe da missa metade, nem um terço, aliás, tu não sabe nada da missa. Porque senão não estaria se lamentando desse jeito, estaria agindo, repensando as suas atitudes, ou a sua falta de atitudes, a sua empatia, ou a sua falta de empatia. Mas, então, como a gente gosta de fazer isso, faz por amor, sou voluntária nessa causa, peço piques de vez em quando para vocês, para me ajudarem na sobrevivência, porque eu sou dedicada 24 horas por dia a essa causa de levantar o Brasil, de devolver o Brasil para os brasileiros, de fazer com que nós tenhamos todos os direitos que somos possuidores, que estão na nossa Constituição, que estão nas nossas leis e que não estão sendo cumpridos para grande parte da população, por que não dizer a maioria? Porque a maioria é de direita, a maioria é conservadora, a maioria, às vezes, até nem sabe que pertence a esse grupo, mas pertence, porque levanta cedo, porque trabalha, porque produz, porque tenta sobreviver às vezes com a miséria que ganha, porque tenta dar uma educação para os seus filhos, porque quer viver em segurança, porque ama, respeita a família, porque é contra o aborto, porque é contra as drogas. Então, as pessoas são todas de direita. Agora, às vezes, na hora de votar, vota num que deu um empreguinho para ele um dia, ou uma promessa de emprego para alguém da família, alguém que deu uma cesta básica, alguém que deu um tijolo, ou alguém simplesmente que entrou na sua humilde casa para tomar um cafezinho. E, mas eu voto, ele veio aqui na minha casa. E depois, quantas vezes mais veio? Nunca mais. A não ser 4 anos depois para pedir seu voto de novo. É contra isso os alertas que nós fazemos. Entenderam? A gente quer que vocês saibam o que estão fazendo, que vocês pensem, não porque eu quero, mas pensem com conhecimento de causa da realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Então, nós temos aí pessoas, eu até divido em 2 grupos. Um psicopata mor e os psicopatas que o seguem com fervor. E outro, que muitos chamam de burro, como, por exemplo, chamam o cachaceiro de burro, de imbecil, de ignorante, que nunca leu um livro, quando leu foi de cabeça para baixo. Isso há muitos anos, que ele tem orgulho de dizer que não tem educação nenhuma, que não tem cultura, mas também tem orgulho de dizer que é honoris causa em várias universidades pelo mundo. Mas se as universidades reconheceram ele, é porque ele é.
Não, não é porque ele é porque as universidades não são o que deveriam ser. Essa é a verdade, que a esquerda tomou conta primeiro da imprensa, depois da educação, do ensino, através desde a escola mais a primária, né, a inicial, até as universidades. Então, a esquerda dominou o mundo durante décadas. Não assim em regimes totalmente abertos. Alguns, sim, ditaduras como a da Venezuela, da Colômbia, de Cuba, na Coreia do Norte e outros países que nem me ocorre dizer, também não ia ficar declinando só isso no mesmo programa, porque vão buscar vocês o conhecimento, vão buscar vocês as causas geopolíticas do nosso atraso, do nosso retrocesso e dos riscos que nós estamos vivendo hoje, nesse momento. Então, desculpa, eu estendi a mão assim um pouquinho, porque eu preciso olhar o relógio que não está aparecendo hoje. Bem, mas então, daqui para frente, quem quiser, lógico, eu estou implorando que todos queiram, eu virar a falar muitas e muitas vezes de palavras que a gente não... SWIFT, por exemplo, é o sistema bancário mundial, praticamente. Para mim, SWIFT era uma fábrica de enlatados que tinha lá em Rosário do Sul, perto do Livramento, da onde eu venho, e então passava disso. Nem existe mais há muitos anos, acho eu. Vocês vão ouvir falar também na palavra compliance, que eu ainda nem entendi bem direitinho o significado. Vocês vão ouvir falar com muito mais frequência nas palavras commodities, que são os commodities? A soja, o café, o petróleo e outros. Por quê? Porque isso agora será pauta, isso será assunto, será agenda de todos os dias, de todos os brasileiros que não quiserem sucumbir, que não quiserem afundar de vez nesse pântano, porque a gente precisa do conhecimento. Nós precisamos saber o que está acontecendo para poder nos defender, porque nós já vimos que meia dúzia de deputados bravos, maravilhosos, e meia dúzia de senadores também maravilhosos, lutadores brasileiros de raiz, não adianta a luta deles, nós temos que chegar junto agora. Nós fizemos a ADA, né? Começa com C, termina com ADA, durante esses anos todos. Então, agora, vamos ajudá-los, porque eles não são milagreiros. Mas o milagre pode acontecer na medida em que o povo brasileiro tomar consciência da nossa realidade. Hoje nós estamos, assim, ó, quando eu dizia no passado, ano passado, ano retrasado, quando eu já falava para vocês, quando eu falava 20, 30 anos atrás, que a nossa situação estava assim, caminhando mal, e daquele jeito que estava, terminaria muito, mal, muito pior ainda, eu não tinha noção de quão grande seria esse mal, do tamanho do buraco que nós estamos caindo. Podemos dizer que vamos considerar o tamanho do buraco o tamanho do Brasil. Bota buraco nisso, né? Porque o nosso país está entrando inteiro nesse buraco. Alguns dirão, por causa do cachaceiro, inútil, vagabundo, ignorante e burro. Outros, por causa do cabeça de ovo, psicopata, que é uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que está se lixando para todo mundo, desde que ele esteja bem. Pelo contrário, ele vê muito bom grado, gosta de ver, de ouvir e de saber do sofrimento dos seus irmãos, dos seus patriotas, porque isso dá prazer. Isso faz bem para o seu ego. O sangue derramado, as mortes, as prisões, as outras perdas, isso tudo vira pó. Vira pó para eles. Para eles, isso aí não é nada. E desde que eles estejam bem. Eles têm um sentimento muito poderoso neles, é o medo. E o medo deles é tão grande que as atitudes são muito maiores, muito mais significativas, para que eles fiquem um pouquinho mais tranquilos. Mas o que agora, o outro ministro, né, que é chamado Rocambole do Inferno, ou Orducho, né, ele está tomando atitudes completamente descabidas. Ele está provando
que ele, eu acho que, além do Fux, ele é o único que é magistrado, juiz federal. E ele está lá tomando atitudes de uma pessoa ignorante, de uma pessoa burra, de uma pessoa que está empurrando seu país sem ter noção do que está fazendo. Engano seu. Tanto ele, tanto o ministro Dino, quanto o desgovernante cachaceiro, ex-presidiário, ladrão de carteirinha, ladrão condenado em 3 instâncias, esses aí, eles não são burros. Não se engane. Não chame o cachaceiro de burro, porque burro ele não é. Não chame o gorducho de burro, porque burro ele não é. Eles são comunistas. Gravem bem o sentido dessa palavra. Vão procurar no dicionário, que agora é o Google, né? O que é comunismo, o que é comunista, quais os países comunistas, tirando a China. Eu acho que a China é o único caso que o povo nunca se rebelou, nunca achou ruim, porque eles sempre foram massacrados. Eles sempre tiveram, historicamente, há milhares de anos, eles sempre tiveram governos ditatoriais, cruéis, que não estavam nem aí para o povo, se o povo comia, estava bem alimentado, se tinha uma casa boa. Eles não estavam nem aí, e continuam não estando. E o povo continua do jeito que era há 1.000, 2.000 anos atrás, acostumados com a servidão, acostumados com a escravidão, e acostumados em não levantar a voz e não ter opções. Isso aí está na gênese deles. Eles são assim. Então, quando Mao Tse-tung resolveu fazer o que fez na China, não teve revolta, não teve ninguém indignado. Aceitaram, era mais um. E depois ele outro, e outro, e outro. Chegamos em quem está hoje. Muito fino, educado, né? Mas também comedido. E sabe o que é ruim para ele? Para ele, que eu digo, ele, chinês, país. Vê se agora eles estão apoiando o cachaceiro nessa empreitada de brigar com Trump. Não, a briga não é deles, eles não têm por que se meter. Porque a briga deles é comercial produtiva. Não é comercial destrutiva, deletéria, como é a briga dos governantes brasileiros. Porque quanto mais eles são advertidos, quanto mais são punidos, mais eles reagem, né? Dobrando a meta, como diria a ANTA, que já presidiu o Brasil 2 vezes, por sua causa. Povo brasileiro. Não estou falando assim em especial para cada um, porque milhares não votaram nela, mas milhões votaram. É uma anta. Essa não dá para dizer que ela é burra porque é comunista. Pode ser redundância, mas ela não é inteligente. Ela é mesmo uma anta. E como já foi guerrilheira, como tem bons amigos, como já participou de grupos que mataram, porque, enfim, eles têm uma amizade, não é, sólida, de fidelidade só entre eles. Só por isso que ela é considerada. Por isso ela é presidente de um banco, que, por sinal, está indo para as Pucuias. Não podia ser diferente, né? Não podia. Mas talvez vocês não saibam disso. Mas vamos se informar. Então, nós, graças à inteligência, porque tem uma aparência de burrice, mas na verdade é uma inteligência que quer destruir, acabar com o país, nos tornar tão vulneráveis, tão fracos, que nós não poderemos resistir mais, então não vai ter eleição, ninguém vai brigar por eleição, a gente vai aceitar o que vier. Porque quem não se programa para ter aquilo que quer, vai ter mesmo que aceitar aquilo que vier. Quem não luta para ter o que quer, vai ter que se acomodar com o que vier. E eu quero que vocês acordem. Eu quero que vocês lutem. Muita gente, graças a Deus, já está lutando. Olha só, agora eu vi. Eu estou com as cores da bandeira farroupilha nas unhas. Porque nós estamos bem pertinho do mês dedicado à Revolução Farroupilha, dedicado aos nossos costumes, à nossa música, a tudo que é bom, a poesia, as pajadas, tudo que é bom. Isso foi só um parênteses maravilhoso, que eu voltaria a falar esse assunto
daqui uns dias, se Deus quiser. E ele há de querer. Então, nós estamos agora, nesse momento, nessa iminência de perder. Vai perder o quê, Jussara? Já não temos nada. Nós não sabemos dimensionar tudo que nós ainda temos. Porque daqui a um tempo, se as coisas continuarem assim, vocês vão ter saudade de hoje. E muito mais saudade de ontem, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás. Vocês vão ter muita, como disse o Figueiredo, como disse Médici, como disseram outros que governaram o Brasil naquela época, vocês vão sentir saudade do exército, quando o exército governava esse país. E hoje, graças aos comunistas, nós não temos mais nem exército, nem em pessoas físicas, como também em exército materialmente falando, nós somos sucateados. A aeronáutica, nós não temos gasolina para voar. Deve ter para ministro, né? Deve ter. Mas para aquilo que interessa, para conduzir órgãos para transplante, por exemplo, já ouvi dizer que já não estão fazendo mais isso. Porque fomos sucateados. Estamos sendo sucateados cada vez mais. Quanto mais pobre, mais indigente, mais ignorante, menos reclamante. Então, as pessoas vão sendo humilhadas, vão sendo enfraquecidas em todos os sentidos da sua vida, e aí são uma presa fácil para o comunismo. É isso que eles fizeram na Venezuela, fizeram em Cuba, em outros países, na Coreia do Norte, inclusive, países que eles fizeram isso. Na Europa, a Rússia, a URSS, era a União das Repúblicas Socialistas, ela tinha, não sei de cabeça agora, quantos países que foram agregados à força para serem comunistas, e há 2 décadas atrás, mais ou menos, 3, como a Alemanha, né, a Hungria, a maioria, o leste europeu todo, ou quase todo, era comunista. Hoje não é mais. Muito sangue rolou, muita tristeza, muita dor, muita selvageria, mas eles conseguiram subir de padrão. Tanto que está havendo uma virada para a direita no mundo inteiro, porque ninguém suporta mais o que é a esquerda. É antropofágica. A missão da esquerda, o comunismo, vamos parar de dizer esquerda, porque eu tenho a mão esquerda, né? É tão bom ter um lado esquerdo funcionando. Os comunistas, vamos parar de rotular, de criar mecanismos de defesa usando a nossa inteligência para o mal, porque estamos passando pano para uma coisa que é real. O comunismo é real por enquanto. E está perdendo no mundo inteiro, na Europa, na França, já estão por aqui com aquele governante, ele mesmo já está pegando com mais suavidade, com mais delicadeza. Por quê? Porque ele viu que, se não, também não ficar de centro-direita, no mínimo, ele está ralado, ele está acabado. Então, amanhã, como estou vendo aqui que nós estamos terminando o nosso tempo hoje, eu vou falar para vocês sobre assuntos que eu voltarei a falar muitas vezes, naquela famosa já repetição, para que vocês saibam contra o que vocês têm que lutar. Nós daqui para frente estamos correndo sérios, daqui para frente que eu digo, é hoje para amanhã, não é no futuro, logo ali, é hoje. Há já no mundo a possibilidade, só para encerrar hoje, Adilson, a possibilidade de nós perdermos tudo o que nós temos. Assim, eu vou começar no amplo, sentido amplo, estrito. Os seguros de importação, nós não poderemos mais pagar, portanto, não haverá importação nem exportação. O sistema de saúde, nós perderemos a possibilidade de importar tanto os materiais cirúrgicos, inclusive, tudo que a medicina usa, quase tudo vem de fora, nós não poderemos mais. Os remédios, o básico para fazer o remédio aqui e também não importar, serão prejudicados todas as doenças por falta de remédio, os transplantes nem pensar. Além dos aparelhos, né, e dos remédios, nós teremos prejuízo muito sério na alimentação, porque nós importamos quase toda
todo fertilizante que a gente, o agro usa no Brasil é importado, nós não poderemos importar mais. Então, nós teremos esse prejuízo também na alimentação. A internet, gente, nós estamos correndo o risco de perder o Pix simplesmente porque o Rocambole do Inferno resolveu dobrar a meta e resolveu castigar quem ele estava castigando, não o país, estava castigando alguém que entrou no outro país, aplicando as nossas leis e até de maneira incorreta. Num país que respeita a lei, como os Estados Unidos, isso é um crime mortal. Está lá na primeira emenda que é sagrada para eles. Entenderam? Então, os cartões de crédito, tudo isso, caiu por terra. Acabou. E não é para daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. É semana que vem. Se não houver daqui até lá, semana que vem, uma atitude que faça esses caras pararem, entenderem. Eles não querem parar porque eles não entendem, eles são comunistas. Essa é a razão que a Jussara emagreceu 20 quilos em 20 dias de medo que o comunismo tomasse conta do Brasil quando disseram que Bolsonaro foi derrotado em 2022. Eu entrei em pânico, eu estudo história há muitos anos. Gosto de estudar história e conheço o lado negro, o lado triste, o lado sombrio do comunismo. Então, é contra isso que agora nós vamos parar de enfeitar, de firulas e tudo. É contra o comunismo. Porque essas próximas atitudes deles são para acabar mesmo de vez conosco. Comecei bem o programa, estou terminando de uma forma dramática, triste, mas infelizmente real, verdadeira. Até amanhã, se Deus quiser, com todo o amor do mundo, porque eu amo vocês. Obrigado, Jussara. Obrigada, Adilson, me perdoa, tá? Obrigado, Jussara, que o teu comentário a gente fica escutando 1 hora, 2 e não enjoa, porque